Olá, queridos alunos do SEV, tudo bem com vocês? Professora Simone aqui, Geografia. Hoje é dia 18 de março. Vamos para mais um encontro geográfico aqui pelo canal do SEV, tá bom? Vamos ver aí o que a Geografia tem para nos apresentar hoje. Vamos para a aula de hoje. Preste bastante atenção. Caso fique alguma dúvida, não hesitem em me procurar, tá legal? Grande beijo. Vamos para a aula de hoje, tá bom? Vamos corrigir as atividades da semana passada. Prestem bastante atenção, ok? Correção da página 80. Tá pedindo aí, de acordo com o que aprendemos, localizar o Brasil. Então, o Brasil no mundo, onde ele se localiza? No continente americano, ou América, como queiram chamar, tá? Na América, de acordo com os critérios culturais e linguísticos. E aí vocês vão escrever América Latina, pois foi colonizado por portugueses e a língua de origem é o latim, tá? Letra C, na América, de acordo com a localização geográfica. O Brasil se localiza na América do Sul. Correção feita da página 80, agora vamos para a página 81. Como aprendemos, a maior parte do território brasileiro está localizado entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Então, vamos responder aí essas questões. Por que essa região do planeta é denominada de zona tórrida? E eu falei no vídeo para vocês, porque é a área mais quente do planeta, tá? Essa é a resposta aí que vocês vão escrever. Letra B, quais as consequências da localização espacial brasileira com relação ao nosso ambiente? E aí vocês vão responder que, por ser o clima mais quente, também vamos ter paisagens diversificadas, tá? Então, a consequência é que o clima mais quente, tá? E com relação ao ambiente, teremos paisagens diversificadas. Número 3, né? Porque o Brasil é considerado um país ocidental, pois sua localização está do lado oeste do meridiano de Greenwich. Isso tudo eu expliquei no vídeo da aula anterior, tá bom? Como são respostas pessoais, eu estou dando somente a orientação e aí vocês construam as suas respostas diante da base que eu dei para vocês, tá legal? Continuando a correção da página 81, vocês vão citar os principais problemas das fronteiras do Brasil com os países sul-americanos. E aí vocês podem citar a entrada ilegal de imigrantes, tráfico de drogas, produtos falsificados, entre outros, tá? Só fazer uma pesquisa e relacionar. Número 5, compare a posição e o tamanho do território brasileiro atual e no momento da conquista portuguesa. Então, vocês vão escrever que a localização é a mesma, não mudou a localização. O que mudou foi o tamanho, no caso, a parte que era do oeste, que era destinada à Espanha. Então, só isso que mudou. Foi como se o território tivesse aumentado por conta da conquista portuguesa, né? Lembra das capitanias hereditárias do Tratado de Tordesilhas? Então, a localização não mudou. O que modificou foi que a parte que era da Espanha para o oeste foi dominada também e assim cresceu o nosso território, ok? Então, amores, a correção foi concluída. Se ficou alguma dúvida, anotem e depois me procurem para a gente poder tirar essas dúvidas, ok? A aula de hoje será sobre os primeiros habitantes do Brasil, os nossos indígenas. Falamos da história da formação do nosso território e agora falaremos dos primeiros habitantes que já se encontravam aqui quando os portugueses chegaram. O texto e as atividades estão no livro de vocês. Vamos começar? Então, para começar, vamos entender a denominação indígena. Vamos ver aí o que quer dizer a palavra indígena. Povos nativos que já habitavam em um território antes de ser colonizado. Então, tínhamos indígenas no nosso território antes da chegada dos portugueses, tá? Eles já viviam aqui no nosso território.
E aí eles denominaram, né, a origem da palavra índio, né, que veio mesmo da colonização dos portugueses. É relacionado ao país Índia. Quando Colombo chegou à América, pensava que tinha atingido a Índia e a partir daí nomeou os habitantes do nosso território. Todo o território do nosso país era preenchido por vários grupos indígenas, como vocês podem ver aí no mapa. O grupo indígena predominante no Brasil era o Tupi-Guarani. Então, tinham grupos indígenas espalhados por todo o nosso território, mas em número maior, o grupo indígena Tupi-Guarani. A relação dos índios com a natureza é de respeito, até mesmo porque todas as suas necessidades são retiradas da natureza. Então, a relação dos índios com a natureza é de respeito para eles poderem sempre ter os seus recursos que eles precisam. A alimentação também é retirada da natureza, através da caça e de utensílios fabricados por eles mesmos, tá? Com os recursos da natureza. Então aqui nessa foto, né, eles estão com arco e flecha que são produzidos por eles mesmos, utilizando os próprios recursos da natureza. Eles residem em ocas, né, que são também construídos por eles mesmos com técnicas próprias. Temos várias heranças indígenas no nosso cotidiano. Uma delas são as lendas. Exemplo aqui, que eu coloquei nessa imagem, da Vitória Régia, a lenda do Guaraná, lenda da Iara e a lenda dos Diamantes. Todas elas envolvendo povos indígenas. Temos heranças também na culinária, no artesanato, dormir em redes, transportes. Tudo isso foi deixado como herança da vida dos nossos índios. E também no vocabulário, palavras que usamos no nosso dia a dia e que são influências indígenas. Alguns exemplos aí, tá? Claro que não são todas, né? Citei somente algumas. Então a palavra carioca, que a gente fala bastante, guanabara, mingau, peteca, brincadeira de peteca, e aí todas elas têm um significado com a linguagem indígena. Agora vamos citar alguns fatos históricos envolvendo os nossos índios. Então vamos começar pelo Dia do Índio, tá? Ele é celebrado no Brasil no dia 19. 19 de abril é destinado a comemorar o Dia do Índio. Ele foi criado pelo presidente Getúlio Vargas no ano de 1943. O motivo dessa data é que aconteceu em 1940 no México o primeiro Congresso Indigenista da América. Então, dia 19 de abril é um dia destinado a comemorar o Dia do Índio no Brasil, por tamanha importância que ele tem para o nosso território. Vamos falar também dos irmãos Vilas Boas, tá? A história de vida deles se relaciona demais com os nossos índios. Então vamos entender aí qual é a relação dos irmãos Vilas Boas com os nossos índios brasileiros. O nome dos irmãos Orlando, Cláudio e Leonardo são conhecidos pelo trabalho de contato e proteção dos índios brasileiros. Eles participaram de uma expedição para o interior do Brasil, onde fundaram o Parque Indígena do Xingu. Esse parque, depois de ter sido criado, ele é o maior e mais importante reserva indígena brasileira. Fica em Mato Grosso, divisa com o Pará. Foi criado em 1961 pelos irmãos, iniciativa dos irmãos Vilas Boas, para garantir a sobrevivência, melhores condições de vida e a posse da terra à população indígena, tá? Então, esses irmãos saíram em expedição pelo interior do Brasil e aí conheceram a cultura indígena, se apaixonaram e tiraram como objetivo da vida deles cuidar
dos nossos índios, e aí lutaram contra governos e burocracias para poder construir esse Parque Nacional do Xingu para os índios viverem conforme a sua cultura. Outro fato histórico sobre os nossos índios é a criação da FUNAI. Então vamos ver aí o que é a FUNAI. FUNAI quer dizer, é uma sigla, né? Quer dizer Fundação Nacional do Índio, tá? É um órgão oficial do Brasil, foi criado em 1967 e é vinculado ao Ministério da Justiça. Então vamos dizer, uma fundação para proteger os direitos dos nossos índios. Proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. Então, a sigla FUNAI, quer dizer Fundação Nacional do Índio, e é um órgão do governo federal para fazer a proteção e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. Até mesmo porque para eles não perderem a sua importância e não cair no esquecimento de que foram os primeiros habitantes do nosso Brasil. Então, essa foi a aula de hoje sobre os nossos indígenas. Falamos nas aulas anteriores sobre a formação do território brasileiro e agora vamos começar a falar da formação da população brasileira. E aí temos que falar dos primeiros habitantes, que foram os nossos índios, que são até hoje os nossos índios, porque muitas tribos ainda vivem conforme a sua cultura no Brasil, tá bom? Então vamos fazer uma pequena revisão para a gente poder ver o que aprendemos hoje, ok? Aprendemos sobre a origem da denominação índio, né? Que na época da colonização, Colombo chegou à América e pensando que tinha atingido a Índia, que era onde ele ia buscar especiarias, temperos, e aí nomeou os habitantes. Quando ele viu os nativos, achou que estava chegando nas Índias, no caminho das Índias, e aí denominou os nossos primeiros habitantes. Vimos também que no território brasileiro, em todo o território brasileiro, tinham vários grupos indígenas que habitavam o local. E aí destacamos o grupo Tupi-Guarani, que abrigavam o maior número de espaços no nosso território. Aprendemos também a relação de respeito e cuidado dos índios com o meio ambiente, tá? Então, tudo que eles vestem, consomem, usam as pinturas no corpo, tudo isso eles extraem da natureza, tá? Então, aprendemos aí a relação de respeito que os índios têm com a natureza, até mesmo porque é de lá que eles tiram todos os seus recursos. Vimos também sobre as lendas indígenas, tá? Acredito que vocês já tenham escutado alguma coisa sobre elas, que é a lenda da Vitória Régia, principalmente na época do nosso folclore, que a gente estuda bastante sobre isso. Sobre a lenda do Guaraná, a lenda da Iara e a lenda dos Diamantes. As influências também no nosso dia a dia, né? Que é a culinária. A primeira foto aí tem o açaí, a tapioca, o artesanato, que é o vestuário, né? De complementos que usamos no nosso dia a dia e tem a influência indígena. Dormir na rede, meios de transporte, tá? E até mesmo os utensílios que eles usavam no dia a dia, tudo é construído por eles e utilizando recursos da natureza. No nosso vocabulário, palavras que pronunciamos e são de origem indígenas, tá? Que utilizamos no nosso dia a dia, lembrando que aqui só estão algumas, tá? Que são muitas que utilizamos e nem sabemos que são de origens indígenas. Sobre os fatos históricos, né? Ligando aí a história ao nosso povo indígena,
Conhecemos a origem da criação do Dia do Índio, por que foi criado esse Dia do Índio que se comemora no Brasil dia 19 de abril. Foi que aconteceu nesse mesmo dia um congresso, né, relacionado aos indígenas da América, tá? Então, no dia 19 de abril é um dia em homenagem aos índios brasileiros. Outro fato histórico também foi a criação da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, é um órgão oficial do Brasil, foi criado em 1967 e o objetivo é promover e proteger os direitos dos povos indígenas no Brasil. Então a FUNAI é o órgão aí representando a proteção aos nossos índios. É uma sigla, tá, que quer dizer Fundação Nacional do Índio. Então, amores, a aula foi concluída. Espero que tenham conseguido assimilar, tá? Qualquer coisa, estou por aqui. Façam as atividades para poder fixar o conhecimento, tá ok? E muitos beijos para vocês da professora Simone. Fiquem com Deus.